Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Nivaldo Guidolin, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. Homens e atenção à saúde mental, comportamentos e influências culturais sobre o próprio cuidado emocional. Primeiramente, Nivaldo, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado à editora também pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do trabalho aqui. É uma honra estar com vocês. Perfeito. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Nivaldo, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Cida, eu sou Nivaldo, assim como você já apresentou, sou psicólogo clínico daqui de Piracicaba, São Paulo. Eu me formei em 2014 na Universidade Estadual de Londrina, fiz a minha graduação lá, sou daqui, fui para lá. Depois eu voltei para Piracicaba, fiz uma especialização aqui na Unicamp em atendimento interdisciplinar preventivo na primeira infância e depois eu fiz uma especialização em educação em direitos humanos e o mestrado em gestão e saúde coletiva na Unicamp também. Assim que eu terminei o meu curso de graduação lá em Londrina, eu voltei para Piracicaba e comecei a atender no CREAS, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS faz parte da política pública do SUAS, e lá eu atendia crianças, adolescentes, mulheres e idosos vítimas de violência. Lá fiquei por um período, depois eu fui abrir meu consultório e comecei a atender também num outro serviço, que atendia crianças e adolescentes vítimas de violência. Após esse período, entrei no Conselho Tutelar e lá eu também pude presenciar algumas situações relacionadas à temática desse livro, né? Tanto na parte das questões relacionadas aos homens, como também da violência. Depois eu terminei a minha gestão no Conselho Tutelar, voltei para o meu consultório, que era dedicação exclusiva, e voltei também para um serviço daqui que chamava CRAME, é uma OSC daqui da cidade, e que lá realizava atendimento a criança e adolescente vítima de abuso sexual. Permaneci lá de 2017 até 2019, depois voltei em 2024. E hoje estou como psicólogo clínico aqui no meu consultório e na FATEP, é uma faculdade daqui de Piracicaba, onde eu dou aula, onde eu sou docente e agora recentemente assumi a coordenação do curso. Então estou iniciando nesse semestre uma nova função junto com as quais já executava. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais e conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Olha, eu tenho meu perfil nas redes sociais, aqui do consultório, e eu sempre vou dando uma olhadinha em questões de publicação científica e tudo mais, daí o algoritmo trouxe a Diálogo Freiriano, e na hora eu estava dando uma olhadinha assim, né, como é que funcionava, e me interessei, principalmente por ter esse nome, de Paulo Freire. Me identifico demais, sou muito favorável aos trabalhos que ele proporcionou para nós, da humanidade, né, não só do Brasil, mas para todo mundo. E achei muito interessante. Coisa boa, que bom que o algoritmo te entregou e que hoje tu pode fazer o lançamento da tua obra, que as coisas se encaminharam, que tu se sentiu acolhido e bem atendido também pelo pessoal da editora. Isso é muito legal de saber. Vou colocar Sim. aqui novamente em destaque a capa do livro do Nivaldo, Homens e Atenção à Saúde Mental, Comportamentos e Influências Culturais sobre o próprio cuidado emocional. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra do Nivaldo, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar mais sobre a tua obra.
Eu queria que tu contasse pra gente o teu processo de escrita, do teu processo de pesquisa, da tua motivação para escrever sobre esse assunto, e que ao final tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Tá, vamos lá. Assim, essa obra, ela foi fruto da minha dissertação de mestrado da Unicamp, do programa do mestrado profissional Gestão e Saúde Coletiva. E logo quando eu entrei no mestrado, eu já tinha um interesse em fazer um levantamento relacionado a como que era a saúde mental dos homens, como que estava na realidade esse momento relacionado aos sofrimentos, ao autocuidado propriamente dito dos homens em relação à sua saúde mental. Daí, conversando com o meu orientador, o Dr. Antônio Pereira, entre outros professores e profissionais da psicologia, eu fui refinando um pouquinho este trabalho. Aí eu defendi essa dissertação em 2025, isso, foi no ano passado, no caso em julho, e assim, eu tive pouco tempo de execução dessa pesquisa, porque eu fiz aqui em Piracicaba mesmo, peguei, comecei a fazer as coletas em janeiro, depois de fazer todos os procedimentos, passou por comitê de ética, passou pela construção do questionário e tudo mais. E aí eu comecei a aplicar os questionários aqui nas ruas de Piracicaba. Eu lancei numa situação randômica quais bairros daqui da cidade a gente poderia aplicar. E aí foi definido, né? Alguns bairros centrais, aqui o Minhoquim, depois teve o Algodoal, o bairro Secap, o Jardim Monumento, e um outro bairro que chama Pauliceia. E lá, assim, eu tinha pouco tempo para realizar essa pesquisa, porque conciliar consultório com a parte das coletas ficava muito difícil. E aí eu tinha dias específicos da semana para fazer essas coletas, e um tempo muito curto, porque eu precisava defender logo. E aí eu fiz um levantamento de cada região, né, com os homens que eu encontrava. E muitos homens que eu falava sobre a questão de saúde mental tinham uma resposta problemática em relação àquilo. Não era nem de adesão ao próprio questionário, mas de rejeição à questão de saúde mental, quando falava sobre isso. E foi um marcador que eu pensei, nossa, é um problema, porque assim, reforça um estigma de que cuidar da própria saúde mental é algo relacionado à loucura, à fraqueza, até mesmo à questão sensível, né, do feminino. E isso é um problema do machismo estrutural, e que tem até, eu coloco sobre a masculinidade hegemônica e tudo mais, porque ainda muitos homens não se cuidam, e isso foi um dado que assim eu já tinha identificado na literatura, e aí corroborou quando eu estava aplicando e vendo que muitos homens acabavam não cuidando mesmo nem da saúde básica deles, né? Sequer da saúde mental. Foi visto aqui nas ruas que tinha homens de, por exemplo, 60 anos, que nunca tinham ido num pronto-socorro, nunca tinham ido numa unidade básica de saúde. E isso é um dado alarmante, ao meu ver, porque, assim, mostra como que homens daqui, né, interior de São Paulo, pelo menos, tem olhado para essa parte. Claro que é um recorte muito pequeno, de uma população muito pequena. Eu queria ter ali entrevistado quase 400 homens, mas eu consegui pouquíssimo em comparação a isso, deu 81 homens, mas que dentro do meu tempo e da minha possibilidade, eu fui sozinho, né, entrevistando esses homens, foi o que eu consegui. Mas mesmo assim apresentou alguns dados interessantes. E o que eu acho que é importante destacar desse trabalho, que assim, muitos homens falavam que
não ia nos hospitais ou não fazia terapia para não encontrar problema, entende? Eu não sei do que está acontecendo, mas se eu procurar, eu vou encontrar e eu não quero encontrar. Então, já mostra um padrão de esquiva, né? Comportamentos que vão se auto-reforçando por não entrar em contato com aquilo que eles querem fugir. Daí foi percebido também um nível alto de consumo de álcool, né, nesses homens. Tinha outras substâncias, né? Cigarro vinha em segundo lugar, tinha maconha, cocaína, mas o que prevalecia era o álcool. Aqui, né, assim como a realidade brasileira, o álcool legalizado, né, então de fácil acesso, e muitos homens optavam por, até nos relatos dele, assim, não, tem problema, eu tomo uma cerveja por dia, ou duas, né? Ou só aos finais de semana. Então, deu para fazer, até mesmo no final do livro, tem o questionário que eu utilizei, que é um questionário que, assim, ao meu ver, ficou bem legal, mas que nós não conseguimos validar, porque esse procedimento de validação ele levaria muito tempo, em tempo que eu não tinha e as condições que precisava. Só que com estar numa publicação, né, penso que ele já tem o seu valor, este questionário. Ao mesmo tempo que eu acredito que ele possa, sim, em algum momento ser validado, mas de acordo com as condições para isso. Então, assim, existe, é um livro que não ficou muito comprido, porque ele é fruto de uma dissertação. Tem algumas imagens, coloquei algumas imagens aqui de Piracicaba, né, inclusive de fotógrafos conceituados daqui da cidade, como o fotógrafo André Covolan, o Jean Novaes, né, são fotógrafos muito bons, e coloquei algumas obras de arte também que eu entendia como relacionadas com estas temáticas, né? E o que eu também gostaria de destacar é que, assim, existe uma política nacional de atendimento à saúde do homem. Porém, em alguns municípios do Brasil, essa política, ela praticamente inexiste. Ela não chega nas políticas públicas de saúde. Uma que tem aquela questão, né, do cuidado ser mais voltado geralmente às mulheres, às crianças, e os homens têm que ficar trabalhando, né, aquela questão que mulheres trabalham e trabalham muito, só que daí os homens falam, não posso parar de trabalhar para cuidar da minha saúde, né, então fica uma coisa muito marcada que que as políticas nacional de saúde, ela às vezes não consegue atingir a esses homens. Em contrapartida, eu vejo que aqui no consultório eu tenho atendido muitos homens, homens que procuram a terapia através de recomendação e encaminhamentos médicos. E isso eu vejo como um avanço nessa época. Apesar que existe resistência na parte de cuidado da saúde mental, muitos homens, e esse era um das dimensões que eu buscava levantar, se tinha o acompanhamento terapêutico, né? Que fazia terapia com psicólogo ou acompanhamento psiquiátrico, e que já era de se esperar, que a grande maioria dos homens sequer tinham passado por terapia. Terapia com psicólogo, terapia com médicos, né, fazendo tratamento medicamentoso com psiquiatra. Então, era assim, bem, é uma comparação incisória, mas assim, o resultado, eu sei que nós não podemos nos atentar apenas a dados, a números, né, porque não dá para a gente ter uma dimensão apenas nesse critério, mas que já apontava diferença, mesmo que era uma população reduzida e um número que estatisticamente ele não era significativo por causa dessa dificuldade, existia uma condição de diferença entre os homens que faziam terapia e os homens que não faziam terapia.
inclusive em relação ao consumo de substância, em relação à forma como lidava com o próprio emocional, que tinha perguntas relacionadas à forma como percebia a própria relação com as emoções, a ansiedade, o nervosismo, e aí tem algumas dessas reflexões que foram possíveis ser traçadas ao longo da obra, tá? Fica novamente o convite à leitura, então, da obra do Nivaldo, Homens e Atenção à Saúde Mental, Comportamentos e Influências Culturais sobre o próprio cuidado emocional. E agora, aproveitando que nós estamos com a capa novamente em destaque, eu queria que tu falasse sobre ela. E como é que foi esse teu processo de produção junto à editora, para a criação da capa e também diagramação do miolo? Olha, essa capa foi surpreendente quando ela chegou, achei muito bacana quando a ideia que eu tinha em relação à construção dela, né, foi atendida. Porque eu gosto muito de pinturas, né, eu gosto muito dessa expressividade através das tintas, tinta a óleo, qualquer forma, né, de pintura eu acho válida, que é uma característica nossa, né, do ser humano, poder transpor para telas e para lugares. E aí eu dei essa ideia para o pessoal da diagramação, né, e da parte da arte, e foi muito acatado o que eu pedi. Passei algumas referências também de capa, que eu achei que ficaria bem interessante, e foi legal. Eles me deram 2 opções de capas, e essa foi a que eu mais achei que serviria para o que propunha. Até porque mostra, né, um homem que ele não está totalmente figurado assim, né, nessa questão de expressão ou de aparência, mas que mostra algo muito mais de essência, né, dele. Da parte da diagramação e do miolo, eu achei que, assim, todo o suporte foi bem bacana, tiveram ali bastante acolhimento nas solicitações que eu pedi, inclusive de tamanho de fonte, cores de fonte, organização de imagens internas do livro, foram bem acolhedores neste aspecto, e achei bacana demais todo o suporte rápido que puderam nos proporcionar aqui. Que bacana, que bom que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu entender aquilo que tu imaginava para o teu livro e pôde trazer de forma física, então, aquilo que tu pensava. E hoje a gente pode fazer o lançamento dele. Homens e Atenção à Saúde Mental, Comportamentos e Influências Culturais sobre o próprio cuidado emocional. E relembra você que nos assiste que se você se interessou pela obra do Nivaldo, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigindo para o final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Olha, eu acho que é muito mais acessível do que a gente imagina. Quando se vê um livro, né, numa prateleira de uma livraria ou de algum lugar, pode parecer algo distante, mas com uma equipe bacana, do jeito que é Diálogo Freiriano, entre toda a equipe profissional que compõe, a gente consegue proporcionar até mesmo para as nossas obras, para as nossas construções, um respeito interessante que elas merecem. E assim, vale a pena. Tem, claro, um custo para isso, mas eles super facilitam em relação a essa parte. Então, dou total apoio para quem quer publicar, vale a pena a gente levar adiante o nosso conhecimento construído, porque muitas vezes fica nas nossas próprias estantes ou nos nossos HDs. E o que, às vezes, também alguns artigos que não conseguem ser publicados e que têm seu valor, acabam sendo deixados de lado. Eu super apoio a evidenciação
não sei se todos estão familiarizados com esse termo, que chama a literatura cinzenta, né? E que tem aqueles tipos de ou melhor, de trabalhos que acabam não sendo publicados em revistas devido a alguns critérios das próprias revistas. E aqui a gente tem uma liberdade para publicar os nossos. Então, vá em frente quem tem essa vontade, que vale muito a pena. Fica então o recado do Nivaldo para você que ainda não fez a publicação. Coloca o teu conhecimento para circular, não fica aí esperando o momento certo chegar, porque muitas vezes você fica aí esperando. E aí o momento não chega. Nivaldo, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital da tua obra. Muito obrigada. Que agradecida, agradeço toda a equipe de Diálogo Freiriano e fico à disposição para futuros momentos poder conversar. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato também. A gente vai alinhando os assuntos. Perfeito! E eu aproveito também para agradecer a você que nos assistiu até aqui e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, pode colaborar com a tua pesquisa e por que não com a tua vida também? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!